Olá, eu sou Felipe Galtarossa, sou CEO da Ideal Consulting, empresa de inteligência de mercado especializada no setor de bebidas e alimentos no Brasil. Hoje eu trago para vocês algumas informações sobre o mercado de vinho especificamente. Para você que já trabalha no mercado de vinhos ou que está pensando em investir, é muito importante acompanhar esse vídeo. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho e você receberá todos os novos vídeos que serão publicados nesse nosso novo canal de informações sobre o mercado de vinho no Brasil. Vamos lá? Hoje os dados serão sobre o mercado de vinhos e espumantes no Brasil. Em 2019, nós comercializamos no Brasil 380,4 milhões de litros. Esse volume é a soma de todo o vinho nacional comercializado, seja ele o vinho de mesa, seja ele o vinho importado, o espumante ou champanhe, ou seja, todo o volume de vinhos no Brasil, nacional e importado, em 2019 somou 380 milhões de litros. A Ideal é responsável pelo cálculo do consumo per capita no Brasil. E quando nós pegamos esses 380 milhões de litros e dividimos pela população estimada acima de 18 anos, esse número do IBGE, nós temos o consumo per capita no Brasil, que o ano passado foi um recorde, 2,13 litros por habitante maior de 18 anos. São dois recordes no mercado de vinho. Um do volume em litros, outro do consumo per capita no Brasil. Seguimos para o próximo quadro. Quando nós dividimos esses 380 milhões de litros pelo tipo de vinho no Brasil, 7% desse mercado são espumantes e 93%, que é o maior mercado no Brasil, que é o mercado de vinhos. O mercado de espumantes se divide em 20% são espumantes importados, 80% são os espumantes nacionais. E o vinho, nós temos 63% são os vinhos produzidos, o vinho de mesa, que são produzidos com uvas não vitiviníferas, 32% são os importados, 4% são os vinhos produzidos com uvas vitiviníferas no Brasil, chamado de vinho fino, e 1% são outros vinhos, como fortificado, por exemplo. Qual o tamanho do mercado de vinhos? Essa é uma informação que pouca gente sabe. Mas no ano passado, o ano de 2019, a Ideal estima que esse mercado movimentou 16 bilhões de reais. Quando o PIB Brasil ele é de 7,3 bilhões, isso quer dizer que o mercado de vinho ele representa 0,2% do PIB brasileiro. Desses 16 milhões, vou limpar a tela aqui, desses 16 milhões, 28% são vinhos de mesa, que representam 4,5 milhões. Por que a diferença em relação à participação no volume comercializado? Porque o vinho de mesa ele tem um menor valor de comércio. Hoje, em média, um vinho de mesa custa aproximadamente, na ponta, na gôndola, em torno de R$15 a garrafa. E o vinho importado ou vinho fino nacional, ele fica entre R$50 e R$55 o preço de comercialização, o preço médio do comércio de vinhos importados e vinho fino no Brasil. Então, a participação do importado, quando a gente fala em valor, a participação é maior. 54% do vinho, 54% dos 16 bilhões são os vinhos importados. 28% são os vinhos de mesa, que representam 4,5 bilhões. O vinho fino nacional, 7%, um mercado que aproximadamente representa 1,1 bilhão de reais. O espumante nacional representa 1 bilhão, espumante importado 400 mil e champanhe em torno de 400 milhões e 200 milhões de reais. Então, nós temos aí 8,7, aproximadamente 9 bilhões de reais é o tamanho do mercado de vinhos importado, 4,5 bilhões, tamanho do vinho nacional. Esse é o número inédito. Bom, em relação ao importado, deixando um pouquinho de lado agora o vinho nacional, o mercado de importação em 2019 também bateu um recorde, que foi o volume importado de 13 milhões de caixas de 9 litros.
De 2014 até 2017, percebe que a gente tem um crescimento importante. 2017, 2018 e 2019, um ano um pouco mais estável. Mas, mesmo assim, nós temos um crescimento de 2,9% em relação ao ano de 2018. E em relação aos últimos anos, nós temos um crescimento de 8,2% ao ano. Para a gente falar do ano de 2020, é muito importante a gente criar aí uma cronologia dos dados, né? Então, 2019 nós temos o recorde do volume e do consumo per capita, como nós mostramos nos números anteriores. O dólar fechou com um valor médio 8% maior do que a média de 2018, já dando indício que esse ano ele iria subir um pouco, principalmente por conta da pandemia. Mas mesmo assim, um otimismo muito grande tomava o mercado em dezembro, devido a esses recordes que foram batidos e as vendas de final de ano que foram muito positivas. Inicia janeiro de 2020. A previsão do PIB é acima de 2%, aumentou esse otimismo em relação ao crescimento do mercado esse ano. Uma outra notícia que foi muito boa para o mercado e aumentou esse otimismo foi a queda da subvenção tributária em São Paulo, que é o maior mercado de distribuição de vinhos. Essa subvenção tributária já tinha caído em outros estados, como Rio Grande do Sul e Paraná, mas faltava o maior mercado, que era o mercado de São Paulo. Dentre esses, o ponto negativo seria a desvalorização do real, que se intensifica em janeiro, diante da pandemia que começa a tomar proporções no mundo e principalmente entrando na Europa. Fevereiro de 2020, cai a subvenção tributária em São Paulo. Essa desvalorização do real chega a um valor de R$ 4,34 por dólar, 12% maior que a média do ano passado. Em fevereiro, no final de fevereiro, é declarado o primeiro caso da pandemia aí no mercado brasileiro. Primeiro caso do vírus no mercado brasileiro. Em março, os casos aumentam rapidamente. O dólar chega a R$ 4,90, um dólar por R$ 4,90, 24% maior que a média de 2019. É determinado o fechamento dos restaurantes e lojas. E os importadores, o primeiro movimento que acontece no mercado é segurar as importações, devido a toda a incerteza em relação ao mercado. O que vai acontecer com o mercado? Será que nós vamos reduzir o consumo? Será que vai reduzir as vendas? Esses valores de câmbio prejudicam na hora de precificar, é muito difícil você repassar 24% de aumento de câmbio às vendas, ao preço de tabela desses importadores que chegam ao consumidor final. E o primeiro movimento foi, então, de incerteza e de segurar essas importações. Em abril, sai a primeira projeção negativa, de menos 1,2%. O dólar continua crescendo, o câmbio continua avançando e a desvalorização do real aumentando. E a gente chega a R$ 5,33 por dólar, 35% maior que a média do câmbio em 2019. Um dos movimentos mais aparentes e que começa a repercutir no mercado é uma redução do preço médio de importação. Quando a gente fala em redução do preço médio de importação, não quer dizer que a gente está importando um vinho de menor qualidade ou que a gente está vendendo um vinho mais barato. Tem algumas posições aqui que são importantes. Reduzir o preço médio de importação quer dizer que a gente precisa manter o preço de oferta do vinho no Brasil. Então, se o vinho custa em média R$ 55, esse vinho, para ele continuar custando R$ 55 com o avanço do câmbio no Brasil, você precisa importar um preço mais baixo. Então, aí que está uma das explicações. Então, você busca um produto mais barato para poder posicioná-lo ao preço médio de venda no Brasil. Esse é um dos motivos. O segundo motivo é econômico. O consumidor que comprava um vinho de 50 começa a apertar um pouquinho as contas e ele reduz o preço de compra desse vinho. Então, de 50 ele passa a comprar um vinho de 40, um vinho de 35. E essa redução de preço também provoca, redução do valor de compra também provoca uma redução do preço de compra na origem. Esse é o segundo motivo. Bom, o primeiro sinal aqui é a redução no preço FOB, que em média é de 27 dólares a caixa, ele chega a 24 dólares no período no mês de abril.
A Conte Toro tem uma importação bastante importante, supermercados e e-commerce também tem uma importação bastante importante nesse período. Com os restaurantes fechados e lojas especializadas também fechadas, o consumidor migrou para esses canais, supermercados e o mercado digital. E os importadores, quando viram que, então, o consumo continuava crescendo no Brasil, ou seja, o vinho se mostrou bastante resiliente à crise, continuou importando, pediu que fossem embarcados os contêineres que estavam parados, tanto no produtor quanto no porto de origem, que eles fossem, então, exportados para o mercado brasileiro, porque começam a aparecer as rupturas no mercado. Hoje, com este câmbio, a este nível, e o investimento necessário para importação, ninguém trabalha mais com grandes estoques. Então, passaram-se 4 meses, segurou a importação no início do período, mas as vendas continuaram intensas, principalmente nos players que atendiam a distribuição para off-trade ou para o consumidor final direto. Claro que para os players que atendem o on-trade ou o canal Horeca, que são os hotéis, bares e restaurantes, estes sofreram, claro, com a pandemia e seguraram a importação ao máximo. No mês de maio, projeta, então, uma redução do PIB de 3,8%, o câmbio chega a R$ 5,64, 43% maior que a média de 2019, o valor FOB, que então era de 27, cai para 24 e agora $22 a caixa. Importadores com foco off-trade começam a ter ruptura, como eu disse agora em relação a abril, o mesmo posicionamento. E os importadores buscam atender direto o consumidor final. Fica claro, então, no mês de maio, a resiliência do mercado de vinho no Brasil. No mês de junho, ainda que nós temos uma projeção negativa de 6,5% para o PIB Brasil, o real valoriza um pouquinho e fecha em R$ 5,20 em média. Cresce a comercialização de vinhos nacionais importados neste primeiro semestre durante a pandemia. Claro que o vinho importado sofre com os aumentos e a desvalorização do real e gera aí uma grande oportunidade para o vinho nacional. Fica claro o crescimento do consumo per capita e vocês acompanhem aqui o nosso canal que próximos vídeos vão mostrar aí o consumo per capita no mercado brasileiro. E os importadores que atendem o on-trade continuam ainda sofrendo com relação ao fechamento dos restaurantes e vendo suas vendas reduzirem no mercado brasileiro. Então, todos os players, mesmo principalmente os players de on-trade, têm que reformular os seus projetos de distribuição, projetando a venda direta ao consumidor final. Esse ponto de verticalização da distribuição é um ponto bastante importante que tem que ser levado em consideração para quem está querendo entrar no mercado de vinho no Brasil. Os dados de janeiro a maio mostram, então, entrando já nos dados de 2020 e já diante da pandemia, nós temos aqui, então, 140 milhões de litros de janeiro a maio, 34% maior que os números de 2018. Nós estamos falando aí aproximadamente 35 milhões de litros a mais. Em relação a 2019, nós temos um crescimento de 12%, nós vamos ver no quadro a seguir. Aqui está. Então, nós temos um crescimento de 12% no mercado total brasileiro, somando o vinho nacional com o importado, passa de 126 milhões de litros para 141 milhões de litros. O mercado de importação, então, tem um crescimento de 5% diante desse período, de janeiro a maio de 2020 em relação a 2019, e o vinho nacional tem um crescimento de 15%, também aproveitando aí esse movimento em relação à desvalorização do real e os aumentos de preço praticados pelos importadores no Brasil. Então, aí a oportunidade do vinho nacional crescente e com certeza será um ano muito importante, está sendo. A safra de 2020 é uma safra histórica, de muita qualidade, e o vinho nacional está tendo aí uma grande oportunidade de ganhar participação no mercado brasileiro. Em relação ao tamanho do mercado, a gente tem, então, um ganho de participação do nacional de 2%. Em 2020, 69% do mercado são vinhos nacionais e 31% vinhos importados. Como se comportou o mercado, então, diante da pandemia nos meses de março, abril e maio? Percebe que a gente tem um crescimento bastante importante da comercialização de vinhos nacionais, que sai de 13 para quase 30 milhões de litros. Em 2 meses, em 3 meses, março, abril e maio, nós temos um crescimento, então, de 117%. E o vinho importado, que sofre com aquele primeiro break que eu disse para vocês,
que é o primeiro movimento de insegurança em relação ao que vai acontecer com o mercado de importação no Brasil, pelos motivos, claro, fechamento dos restaurantes, fechamento da economia e a desvalorização do real que vem desde janeiro para cá. E a gente tem, então, um crescimento mais intenso de abril a maio, onde já se via uma resiliência do mercado. Seguindo aqui para o próximo slide. Então, o mercado de vinho fino no Brasil tem um crescimento de 25% e o vinho de mesa 17%. Em relação à participação de vinho fino no mercado brasileiro, o importado tem a maior participação, 87% do mercado, e 13% são os vinhos finos nacionais. Esse número em 2019 era 89 contra 11, esse ano 87 contra 13, com o crescimento do vinho nacional. Deixa eu limpar aqui os meus rabiscos. E o espumante, nós temos uma queda do espumante nacional de 31% e as importações estão estáveis. Claro que era esperado esse número em relação às festividades, porém o período de menor venda do espumante no Brasil é o primeiro semestre, então percebe-se que a gente tem aqui o primeiro semestre de 2019 um período de baixa, o mesmo período aqui em 2020, mesmo com a pandemia, mesmo com essa redução de 30%, e o segundo semestre, aqui sim, é o melhor período de venda do espumante no Brasil, seja o nacional ou seja importado. Então esse número de 31 provavelmente se recuperará no segundo semestre com a reabertura da economia e esperamos que nós tenhamos bastante motivo para comemorar, quem sabe com vacina do vírus e tudo isso, e nós possamos retomar com mais segurança a nossa vida. Então, provavelmente nós esperamos que o mercado de espumantes terá uma recuperação bastante importante no segundo semestre. Mas por que não caiu, então, o importado? Não caiu o importado porque o importado ele antecipa esse período pelo tempo de nacionalização, de trânsito do produtor para o Brasil, de nacionalizar, de pagar os impostos, de liberar a carga, de colocar no centro de distribuição e preparar todo o produto para o segundo semestre. Então é normal que há uma antecipação em relação à importação, preparando o mercado para a comercialização agora a partir do segundo semestre de 2020. Espero que vocês estejam gostando dessas informações. E a gente entra aqui agora rapidamente, a gente já vai finalizar o vinho. Bom, a apresentação, depois da apresentação eu vou tomar o vinho. Vamos lá, de janeiro a maio nós temos um crescimento de 5% na importação, contra uma redução de 5% no valor de importação. Então cresce o volume e cai o valor em todas as categorias. Bom, champanhe tem uma redução importante no volume e no valor, espumante estável, como nós vimos no slide anterior, mas uma redução importante no valor, e vinho tem um crescimento de 5% no volume e uma queda de 3,7% no valor de importação. Aqui está a curva do preço médio, que é de 2017 a média foi 26,9, 2018 29,9, 2019 28,4 e 2020 25,7. Então nós temos uma redução de 9,6% no valor médio de importação de 2019 para 2020. Analisando os números especificamente de 2020, percebe que a gente começa aqui em janeiro com 28,2, esse número cai para 26,4, 27,9, aqui o período de pandemia, onde nós temos 24 em março, 23 aproximadamente em abril, e recupera no mês de junho, perdão, eu falei março e abril, não é? Abril e maio, abril 24, maio 22,8, e junho ele recupera para 25,7. Esse número que a gente ainda está esperando os próximos dados, para a gente acompanhar como que vai repercutir essa tendência, se é uma questão de câmbio, que o mercado realmente diminuiu um pouco a desvalorização do real, ou seja, o real valorizou um pouquinho em junho, e quem tinha carga de vinhos um pouco mais caros para nacionalizar, aproveitou o movimento e nacionalizou. Esse eu acho que é o principal motivo, mas eu acho importante a gente acompanhar os próximos meses para entender o que está acontecendo com o mercado de vinho no Brasil. Bom, 43% então do mercado, a base de consumo do mercado são vinhos até $20. Esses vinhos até $20 vão custar na ponta aproximadamente
R$35, R$40. Nós temos, então, 40% do mercado são vinhos que vai custar entre R$35 e R$40, até R$35 em média na ponta. 37% do mercado são vinhos de 20 a 30 dólares FOB, sempre nós estamos falando de FOB, e sempre caixa de 9 litros. 15% do mercado são vinhos de 30 a 50, 3% do mercado são vinhos de 50 a 75, e 2% do mercado, que aí é o pico da pirâmide, vinhos com mais de 75 dólares a caixa, com 12 garrafas. Eu sempre esqueço de limpar aqui os meus rabiscos. Bom, voltando aqui. Quando a gente fala em redução de preço de importação, como eu já disse em alguns slides anteriores, não quer dizer que a gente está vendendo um vinho mais barato. Esse slide mostra bem isso. Em 2017, nós importávamos um vinho a 27,5 dólares a caixa. Com 9 garrafas, com 9 litros, 12 garrafas. O câmbio médio em 2017 era de 3,208 reais por um dólar. Então, o custo FOB, quando a gente multiplica 27,5 com 3,208, o preço médio FOB em reais era 88,1 reais FOB. Com os aumentos de preço, aqui aumenta para 28,6, aqui fica em média 27,8. Com os aumentos de câmbio, esse vinho de 27,8, ele custa FOB reais 109,6 reais. Percebe que a gente tem um aumento bastante importante em relação ao custo do vinho, comparado com 2017, quando a gente tem uma variação muito pequena do custo FOB. De 27,5 para 27,8, ainda assim nós temos um aumento de 88,1 para 109,6 por culpa do câmbio. E olha que interessante o que acontece em 2020. Esse preço FOB cai para 25,7, com um dólar médio de 4,923 até junho. Esse custo do vinho passa para 126,4. Então, a redução do preço médio de importação impacta no aumento do custo do vinho em reais. Então, podemos dizer que o preço médio do vinho comercializado no Brasil hoje está 15,3% mais alto do que 15,3% mais alto do que em 2019. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo com dados da Ideal. São dados gerais, mas acompanhe esse mercado. Você que já trabalha no mercado do vinho e quer conhecer um pouquinho mais desse universo, ou você que está querendo investir nesse mercado, é muito importante você entender qual o tamanho desse mercado, entender um pouquinho em relação às participações, como nós falamos, do mercado nacional, do importado. E para você que quer importar, nós vamos divulgar aqui nos próximos vídeos os dados das principais origens, as principais uvas, as principais regiões que o Brasil importa, principalmente da Europa, e vamos sempre trazer aqui para vocês dados importantes para análise desse mercado e tomada de decisão. Um abraço a todos, obrigado, até a próxima.